A liturgia da Igreja, após a reforma do Concílio Vaticano II, inclusive completando agora, no dia 8 de dezembro, 60 anos do seu encerramento, reserva um dia no ano para uma solenidade que é chamada de Todos os Santos e Santas de Deus. Por incrível que pareça, ela não faz isso porque não cabem os santos nos 365 dias do ano. Aliás, provavelmente não caberia mesmo se nós fôssemos rezar e honrar todos os santos que estão inscritos no catálogo da Igreja e mesmo aqueles que em nosso coração nós conhecemos, inclusive o que nós conhecemos como santidade na vida de muita gente que a Igreja não cataloga. Mas celebramos essa festa, essa solenidade, porque toda a nossa Igreja é convocada a viver na santidade. Primeiro, a palavra santo significa o totalmente outro, separado para. No Antigo Testamento, Deus é o único santo. É por isso que nós rezamos também em toda a Eucaristia a proclamação que tem no livro de Daniel, na visão: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. A visão que se tem da eternidade, a visão que se tem do céu, a visão que se tem do infinito é de alguém que é totalmente separado de nós, que nos criou, Deus. Mas essa palavra que também é utilizada no início da Igreja, versa sobre todos nós que somos os batizados e batizadas. Um dos nomes da Igreja nos primeiros séculos era que a Igreja era a comunhão dos santos. E esses santos eram aqueles e aquelas separados para Deus, oferecidos para Deus. Portanto, a santidade, em primeiro lugar, nós precisamos recordar, a santidade não é mérito pessoal, a santidade é dom de Deus. Somos santos já pelo nosso batismo. É o que vai afirmar aqui a leitura que é colocada na primeira do Apocalipse de São João em forma de visão, de modo cifrado, que diz exatamente no versículo 4 do capítulo 7. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ora, na linguagem apocalíptica, ou na linguagem do Apocalipse, esse número é um número cifrado, que significa 12 vezes 12 vezes 1000. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro, vezes 1000, número que sempre disse totalidade. Mas logo após, o versículo seguinte diz: depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Então, na primeira visão, 144.000 refere-se ao chamado de todos aqueles que são convidados a fazer parte, um número imenso. E depois o número dos que vão responder ou dos que responderam, uma multidão infinita de gente. Essa multidão são todos nós que ao longo desses milhares de anos respondemos sim a Deus. Os 2000 que já vivemos e mais tantos outros que Deus nos oferecer para o seu seguimento. Portanto, a santidade é dom e exige de nós uma resposta. Santidade não é merecimento. E é aí que eu gostaria de transformar a nossa conversa numa conversa muito séria. E eu quero então colocar para todos uma pergunta: por que será que hoje, na solenidade de todos os santos e santas de Deus, o texto que é colocado no Evangelho é justamente o capítulo 5 do Evangelho de Mateus? O capítulo 5 do Evangelho de Mateus começa com o chamado discurso da bem-aventurança. São exatamente o texto que a gente acabou de escutar. E por que colocamos o texto das bem-aventuranças e falamos dos bem-aventurados, os felizes? Porque aqui se encontra o modo pelo qual
eu, você, todos nós, especialmente a nossa comunidade ou as nossas comunidades em todas as épocas, respondemos ao chamado de Deus para a vocação à santidade. Se a santidade é um dom e a recebemos pelo batismo, nós temos somente duas opções. A primeira opção, esquecer esse dom, guardar, trancar e não dar resposta. É o número dos batizados que estão por aí esparramados e nem sabem mais que são cristãos batizados. Aqui no Brasil devem ter aproximadamente muito mais da metade de todos os católicos que são batizados, não frequentam as comunidades, não participam das missas, não fazem parte dos trabalhos de ministério de serviço na vida das nossas igrejas e paróquias. Uma outra pequena parte oferece a resposta. Essa é a segunda e outra única alternativa. Responder ao dom e ao chamado de santidade, vivendo uma vida que eu faço uma outra pergunta. Uma vida de quê? Separada do mundo, afastada do mundo ou no meio do mundo? Se na sua cabeça você respondeu que ser santo é ser separado e fugido do mundo, você não entendeu o texto das bem-aventuranças. Se você respondeu que o chamado da resposta, a resposta que você tem que dar ao chamado da santidade é uma resposta que coloca você no meio do mundo, você entendeu o que significa as bem-aventuranças. Porque quando Jesus oferece o discurso das bem-aventuranças como o novo código ético e moral do Novo Testamento, em suplantação, em contraposição, talvez não, mas suplantando e melhorando o código ético do Antigo Testamento, que é o código mosaico, os 10 mandamentos, ele quer dizer justamente isso. O nosso projeto de felicidade, que é a tradução de bem-aventurado, que também é a tradução de beato, é a mesma palavra. Beato é feliz, bem-aventurado é feliz. Por isso que em algumas Bíblias vocês veem escrito lá, felizes os misericordiosos, felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, os que têm fome. É a mesma palavra. O nosso projeto de felicidade, que é a resposta que eu dou e que nós damos ao chamado de santidade que Deus faz, é cumprir exatamente a rubrica que se encontra aqui no código de ética que Jesus proclama como seu código moral. Oferecer para o mundo tudo aquilo que aqui está em projeto. Consolar os aflitos, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, puro de coração, promover a paz e por causa disso tornar-se perseguido, injuriado e por causa disso até mesmo martirizado. E como que eu vou realizar então as bem-aventuranças da minha vida? Eu vou me recolher, fechar no meu canto, fazer minhas orações cotidianas e deixar o mundo arder? Isso para mim chama covardia, não chama bem-aventurança não. Então, me arrisco a dizer que hoje nós não estamos produzindo muitos santos, porque talvez rezam demais, mas talvez nós estamos produzindo muitas pessoas que estão se acovardando e fugindo. Ora, veja bem, sem a oração, que foi justamente o tema que estávamos rezando nos últimos domingos, nós não conseguimos realizar as bem-aventuranças do Senhor. Sem uma intimidade própria e focada no coração do Senhor, nosso pastor, por nossos méritos, projetos, inteligência e capacidades, nós não alcançamos a tessitura de fazer o bem ao mundo. Porém, é preciso pedir muito a Deus o discernimento do coração para saber se sua oração, se sua intimidade com Deus é uma fuga das realidades do mundo ou se de verdade é um projeto de atitude para que o mundo seja melhor e mais próximo do projeto de Deus. Do contrário, não é bem-aventurança.
é outra coisa, mas não é exatamente todas as atitudes colocadas aqui no discurso da montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Temos grandes homens e mulheres que fizeram acontecer esse projeto na história da humanidade. Muitos, muito inclusive próximos de nós, como Santa Dulce dos Pobres, como Santo Antônio de Santana Galvão, agora mais próximo da realidade da juventude, São Carlo Acutis e tantos outros. Olhar para a história de cada um deles não é olhar para a história de alguém que correu do serviço, que fugiu dos desafios, que se acovardou escondendo em algum lugar, que se acovardou deixando de denunciar as injustiças, como fez Pier Giorgio Frassati no início do século XX, que também canonizado junto com Carlo Acutis, é um apóstolo da Eucaristia e da juventude. Mas cristãos que queremos ser bem-aventurados, precisamos colocar o olhar no céu, mas os pés na realidade. O coração junto ao coração de Deus, com uma oração sincera, nobre, boa, justa e firme, mas deixar que as nossas mãos e os nossos pés sigam na direção das realidades que ainda não estão purificadas pela ação do Senhor. Peçamos que as bem-aventuranças nos guiem e peçamos a intercessão de todos os santos e santas de Deus por esse projeto do reinado de Deus no meio de nós.